a gente nunca está sozinho. Deus sempre estará do nosso lado. Se a gente fizer a vontade de Deus, tenho a certeza de que Deus estará sempre cuidando da gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe quando que você vai assistir esse vídeo, mas a gente sabe que você com certeza será muito abençoado participando conosco. Hoje nós vamos discutir a lição número 9. Sozinho, jamais. E a gente tem uma galera bem bacana que está aqui com a gente. Diz seu nome para a gente e a idade. Eu sou o Daniel e tenho 13 anos. Clara, 13 anos. Davi, 14. Muito legal. O verso de hoje está lá em 1 Reis 17, verso 4 a 6. Lê para a gente, Davi. 1 Reis 17, verso 4 a 6. Na minha versão diz: beberás da torrente e ordenais aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Ô, Davi, já se sentiu sozinho alguma vez na vida? Já. Daniel, já se sentiu sozinho alguma vez na vida? Sim. Conta pra gente aí. Alguma coisa que você fala assim, putz, estou sozinho agora. Quando eu era pequenininho, eu Ontem? Não, faz tempo. Eu tava com a minha mãe no shopping e aí eu fui olhar umas coisas e quando eu olhei para trás, minha mãe tinha sumido. Eu fiquei com muito medo e me senti sozinho porque não tinha ninguém que eu conhecia ao meu redor. É exatamente isso que a lição dessa semana vai discutir com a gente. Às vezes a gente se sente sozinho, será que não tem ninguém conosco? Bom, nós estamos estudando a história do povo de Israel. O povo de Israel estava com o seu reino dividido. A parte do sul, em Jerusalém, onde haviam os reis que eram os descendentes de Davi. E a parte norte, o reino do norte, em que começou com Jeroboão e vieram outros reis. Nesse momento, o rei que estava ali era um rei que era chamado ou conhecido pelo nome de Acabe. Clarinha, como é que era esse rei? Ele era muito mau. Verdade, ele era muito mau. E ele era casado com Jezabel, que era pior ainda. Isso, a Jezabel conseguia ser pior do que o Acabe. E ela ainda mandou matar os profetas de Deus. A Jezabel adorava um ídolo conhecido por Baal. Baal era o deus da prosperidade, era o deus da fertilidade para aquele povo. Então eles adoravam a Baal, achando que o Baal era o responsável pelas colheitas, era o responsável pela produtividade, era o Deus que os ajudava. Mas eles deveriam procurar a quem? O Deus dos céus. Como eles não estavam procurando o Deus dos céus, Deus resolveu chamar um homem e Deus resolveu tomar algumas providências. Então Deus chamou Elias. Quem era Elias? Elias, ele aparece do nada nos textos bíblicos. Ele é apresentado como uma pessoa que era tisbita. Tisbita. Isso, possivelmente numa região chamada Tisbe. Isso. Aí ele aparece e acaba confrontando Acabe e a sua esposa. Legal. Deus chama Elias, isso aí, e fala assim: Elias, vai lá, chega para o rei e diz para o rei o seguinte: não vai chover enquanto eu não mandar que chova. Sabe por que Deus mandou Elias lá falar com Acabe? Por que Deus mandou a seca? Por dois motivos. Primeiro, porque o Baal era o deus da fertilidade. E Deus queria mostrar que Baal não era deus de coisa nenhuma. E segundo, que Deus tinha dito para eles. Daniel, lê para a gente lá, Deuteronômio 28, verso 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Isso, agora o verso 24. O Senhor por chuva da tua terra te dará pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereças. Isso, então Deus diz: olha, se vocês não me obedecerem, eu vou segurar a chuva. Então Deus chama Elias e fala: Elias, vai lá conversar com o rei. Elias é um profeta. A Bíblia não fala de quem era a descendência de Elias. Só diz que Elias chega
entra no palácio. Já imaginou? O senhorzinho entrando no palácio com uma roupa bem simples assim, os guardas meio que olham para ele e falam: onde esse cara vai? E ele vai entrando, pede licença para vir falar com o rei. E chega na frente do rei Acabe e fala: rei, Deus mandou uma mensagem para você. Deus mandou dizer que não vai chover enquanto eu não disser que é para chover. Elias vira as costas e sai correndo. O rei fica tão estupefato que ele não sabe o que fazer. Ele chama os guardas e fala assim: escuta, o que é esse cara aí? Ele deve ser um maluco qualquer, deixa ele, larga a mão, deixa ele quieto. Elias sai dali, e para onde que Elias vai? Deus manda ele ir lá para o riacho de Querite, onde Deus ia cuidar dele e alimentar ele. E isso é o verso dessa semana. Deus então fala para Elias: Elias, vai lá para um ribeiro, para um riachinho, para um córregozinho, e fica lá. E o Elias caminha. Algumas pessoas acham que a distância que Elias caminhou seria de mais ou menos uns 200 quilômetros. Elias chega lá, e quando Elias chega, ele fala assim: e agora, o que eu vou fazer aqui? Já viram aquele seriado de sobrevivência, em que o pessoal vai para o meio do mato sem nada? Tá? Eu falei assim: e agora, o que eu vou fazer aqui? E quando Elias está lá, de repente ele escuta um barulho. Barulho meio alto, meio esquisito, parecia uma coisa grande. Quem que era que estava chegando? Corvos. Os corvos. E agora Deus manda o corvo ir lá. O que o corvo levava para Elias? 2 coisas: Carne e pão. Carne e pão. Quantas vezes por dia? 2. 2. Então, de manhã tinha carne e pão, à noite tinha carne e pão. O Elias comia Big Mac 2 vezes por dia. E para ficar tranquilo, o Elias tomava água. Enquanto o Elias estava ali, lá no palácio, no começo todo mundo achou que o Elias era maluco, mas parou de chover. E nada de chuva, e nada de chuva, e nada de chuva, e nada de chuva. E agora ele chamou os profetas de Baal e falou: escuta, vão lá, vamos fazer culto aqui, vamos fazer sacrifício para Baal. Vocês têm que pedir ajuda, o Baal precisa nos ajudar. E eles começaram a fazer as suas preces. E o tempo foi passando, e nada acontecia, simplesmente não chovia, uma seca tremenda. A Jezabel, que era muito malvada, já astuta, falou: o problema não é Baal não, o problema é o Elias. Enquanto o Elias estiver vivo, não vai chover. E agora eles passam a caçar o Elias. E mandam procurar Elias para tudo que é lugar. Vejam, enquanto todo mundo procurava o Elias, onde é que o Elias estava? Lá no riachinho, comendo pão com a carninha e bebendo água. A gente nunca está sozinho. Deus sempre estará do nosso lado. Se a gente fizer a vontade de Deus, tenham a certeza de que Deus estará sempre cuidando da gente. Às vezes Deus não faz as coisas do jeito que a gente quer, mas Deus sempre nos ajuda. Só que aconteceu o seguinte: o tempo foi passando e a água do ribeiro secou. E agora? Será que o Elias ia ficar sozinho? Será que Deus abandonaria Elias? Não. Deus manda Elias ir para um outro lugar, numa cidadezinha chamada de Sarepta. E quando Elias chega na cidade, o que acontece? O que ele encontra na porta da cidade? Quem responde para a gente? Ele encontra uma senhora catando lenha. Isso, ele encontra uma senhora catando lenha. A senhorinha está lá catando lenha, e o que o Elias pede para ela? Água. O Elias chega assim: ô dona, dá para arrumar um copo d'água? Dá, vou arrumar um copo d'água para você. Só que ele pediu mais do que água. O que ele pediu? Além da água? Pão. Aí você: tá brincando, né? Tá de brincadeira. Olha, até a água foi bem, só que o pão aí deu ruim, porque lá em casa eu sou viúva, eu sou muito pobre, o senhor não está vendo a seca maluca que está tendo por aí, eu tenho um filho e tenho um restinho de farinha e um restinho de azeite, eu estou aqui catando esses cavacos, vou fazer um fogo, vou assar um pão para o meu filho, para mim, e depois a gente vai morrer de fome. Mas Elias falou assim: não é assim não. A senhora vai lá primeiro, traz água para mim, faz um pão para mim, pode ser um pão pequenininho, mas traz um pão para mim e depois a senhora volta. Eu não sei se eu faria não, tá? Mas aquela mulher, de alguma forma, conhecia o poder de Deus e ela obedeceu Elias.
E quando ela obedeceu, trouxe água, trouxe o pão, o Elias comeu e falou assim: tudo bem, agora a senhora pode ir lá e fazer a sua comida. O que aconteceu quando ela chegou na casa dela? O pote de farinha de azeite estava cheio. O pote de farinha estava cheio e o pote de azeite também estava cheio. Resultado, enquanto Elias esteve lá, não faltou nem a farinha e nem o azeite. Voltamos para a nossa lição. Sozinho? Jamais. Deus sempre estará do nosso lado. Deus cuidou daquela viúva. A gente vai saber mais tarde um pouquinho que o filho dela morreu e que mesmo assim Deus providenciou Elias para ressuscitar o filho daquela viúva. Lembrem-se, duas coisas. Primeiro, sempre procurem fazer a vontade de Deus. E segundo, tenha a certeza de que você nunca estará sozinho. Deus sempre estará do teu lado, disposto a te ajudar. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque aprendemos hoje que o Senhor cuida de nós. Nos ajude a depender inteiramente de Ti. Nos ajude a fazer a Tua vontade. Por favor, volte logo, mas nos encontre prontos para irmos para os céus contigo. Continues conosco, é o que te pedimos por Jesus. Amém.